Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte deste seu programa, onde estamos a falar acerca das teorias da dimensão, onde, mais especificamente, acerca de Gert Hofstede, a forma como ele identificou em que diferentes culturas, diferentes países têm formas diferentes, distintas de encarar determinadas situações, que são muito distintas de local para local, de país para país. Basicamente, ele dizia que não existe um método único de gestão universal. Não existe. Na verdade, a própria palavra gestão tem diferentes origens e culturas nos países do mundo. Ou seja, não pode ser isolado dos precedentes que decorrem na sociedade. Interage com aquilo que acontece a nível familiar, a nível escolar, a nível da sociedade, a nível político, a nível governamental, e está relacionado também com a religião, com as crenças, com a ciência. Ou seja, gestão não é apenas aprender, é assim, é uma ciência exata. Não, gestão é gerir culturas, tendências, hábitos, é gerir recursos humanos, recursos financeiros. Basicamente, gestão é isso mesmo. Então, muda-se de situação, muda-se de realidade, muda-se de circunstâncias. É a forma de gerir ou o tipo de decisões a tomar, o tipo de liderança a exercer, tem que ser gerido, tem que ser mudado, tem que ser ajustado. E gerir é isso mesmo. É de acordo com a realidade do momento, as circunstâncias do momento, as pessoas do momento, saber como fazer, como proceder. Cultura organizacional e cultura nacional, a cultura de um país. As culturas nacionais têm como elemento central os valores adquiridos na família, na comunidade e na escola. Enquanto que as culturas organizacionais, elas já se diferenciam pelas práticas aprendidas a partir da socialização entre os colaboradores numa determinada empresa. Um colaborador é novo, é integrado numa determinada empresa, passado de uns meses, uns anos, este trabalhador está completamente ajustado à cultura organizacional daquela empresa. É a cultura organizacional, a cultura da organização. Quem diz da empresa, diz do clube de futebol, quem diz do clube de futebol, diz de qualquer outra organização. Vamos ver então este modelo das dimensões, um quadro onde nós podemos identificar os 5 tipos de dimensões, de diferenças, de perspectivas, de valores entre as culturas nacionais. Não é organizacionais, mas nacionais. Vamos ver quais é que elas são, e elas são 5 que nós vamos falar hoje. É a distância do poder, individualismo ou coletivismo, masculinismo, ou seja, mais para uma tendência mais para os homens ou mais para as mulheres, femininismo, o evitar as incertezas, orientação para o longo ou para curto prazo, são os 5 tipos ou dimensões de diferenças, de tendências que existem nas diferentes culturas nacionais. Vamos então falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. E eu quero lembrar que não existe organizações internacionais que não levem a sério este estudo. É impossível uma organização internacional, ou seja, que cresce além fronteiras, que abre filiais noutros países com outras culturas, é impossível serem bem-sucedidos se não ponderarem, se não ajustarem a sua organização de acordo com estes parâmetros. Daí a importância deste programa de hoje, desta lição. Vamos então ver o primeiro tipo ou dimensão cultural. É a distância do poder, também conhecido ou identificado por PDI. Distância do poder. É a medida de quantos membros menos poderosos de uma sociedade e uma civilização eles aceitam ou esperam a distribuição desigual de poder na sociedade. Ou seja, é o nível de aceitação da sociedade de que o poder seja distribuído de uma forma desigual. Há sociedades que aceitam muito bem, em que o chefe tenha mais
salário, tenha mais autoridade, tenha mais regalias, tenha mais benefícios. Mas há sociedades onde isso não é aceito, onde isso é questionado, onde a empresa, a organização, para poder implementar certas e determinadas medidas, tem que explicar bem o porquê, os procedimentos, porque é que é assim e quais os benefícios que esse tipo de estrutura traz para toda a organização, de uma forma coletiva, bem como também de uma forma individual. A distância de poder. Há países em que têm uma distância de poder ou um PDI mais alto, há outros que têm um PDI mais baixo. Sociedades com um PDI mais alto aceitam hierarquias sem resistência. Ou seja, a empresa ou a organização tem determinadas hierarquias e isso é aceito de uma forma natural, isso é aceito de uma forma, digamos assim, bem-vinda, desejada, porque é necessário essas hierarquias. Mas sociedades com um PDI mais baixo, as pessoas lutam pela igualdade de poderes, de benefícios dentro da organização. E isto pode ser uma mais-valia ou pode ser um impedimento muito grande para determinados tipos de organizações poderem crescer além fronteiras. Então isto é muito importante ser compreendido, estudado e aplicado na vida da empresa. Segundo tipo de dimensão, ou segunda dimensão, individualismo e o coletivismo. Até que ponto é que as pessoas sentem que têm que tomar conta de si mesmas ou da sua família ou da organização, ou que a organização é responsável por cuidar das pessoas. Esta dimensão indica que uma sociedade é uma espécie de uma rede social sem relação dos indivíduos, ou seja, cada um cuida de si mesmo. E nós vemos isso às vezes quando vemos determinados vídeos, por exemplo, em determinados países, onde as pessoas às vezes têm um acidente, estão à beira da estrada e todo mundo passa e ninguém liga, ninguém dá importância. Porquê é que as pessoas agem assim? Parece um instinto animal, parece um desinteresse, uma frieza muito grande. Não se trata de ser frieza, trata-se de a cultura do país. Eles aprendem, desde pequeninos, a se desenrascarem de uma forma individual. Se eu não fizer por mim, ninguém mais vai fazer por mim. Enquanto que existe outro tipo de sociedade ou um nível de IDV, que é individualidade versus o coletivismo, em que está de uma forma completamente diferente, onde as pessoas vivem numa sociedade integrada, onde as pessoas, elas fazem ou contribuem para a organização esperando da organização, lealdade, apoio e ajuda. Ou seja, as pessoas são mais sentimentais, as pessoas são mais dadas para a ajuda, sabendo que no dia em que precisarem também serão ajudados. Um alto IDV, ou seja, individualidade versus coletivismo, significa que as pessoas preferem uma sociedade fragmentada. Ou seja, os indivíduos cuidam apenas de si mesmos e das suas famílias. Mas um baixo IDV, ou seja, uma baixa individualidade, os indivíduos contribuem para a comunidade. Os indivíduos, eles ajudam na comunidade, esperando, em troca, essa lealdade e essa retribuição. Vamos fazer agora mais uma breve pausa, a última pausa deste programa, e voltarei de seguida para falar acerca das últimas 3 dimensões acerca desta teoria. Até já!